Começam a valer as tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio. Brasileiros são presos em Massachusetts suspeitos de participação em esquema de comercialização de medicamentos sem prescrição médica. Na Flórida, comissária de bordo fica ferida após manobra para evitar acidente com outra aeronave. No Brasil, a dengue já contabiliza 500 mil de casos em 2025. O Brasil News começa agora. Boa noite. 4 brasileiros supostamente indocumentados foram presos em Massachusetts sob a acusação de integrar um esquema de comercialização de medicamentos sem prescrição médica. Os investigadores federais chegaram até um apartamento em Framingham, que, segundo eles, era usado como farmácia. Para a Procuradoria-Geral de Massachusetts, Douglas Reis de Souza, de 40 anos, fingia ser um farmacêutico, mas não tinha licença. Ele e mais 3 funcionários, todos brasileiros, supostamente indocumentados nos Estados Unidos, foram presos acusados de importar do Brasil ilegalmente medicamentos prescritos e vendê-los no mercado negro. Além de Douglas, foram presos Denkni Marcos de Carvalho Reis, de 33 anos, Decmara de Carvalho Reis, de 34 anos, Vandiscleia Ferreira de Souza Guimarães, de 41 anos, e os promotores dos Estados Unidos acreditam que o esquema já acontecia há vários anos e pode ter gerado um lucro de centenas de milhares de dólares. Uma comissária de uma companhia aérea brasileira ficou ferida quando o piloto tentou fazer uma manobra para evitar uma colisão com outra aeronave. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O Airbus A330 da Azul Linhas Aéreas fazia o trajeto Campinas-Fort Lauderdale. No momento do pouso na Flórida, o piloto precisou fazer uma manobra para evitar um acidente com outra aeronave. Os 2 aviões chegaram a ficar numa distância de apenas 12 metros. Com a ação do comandante, a comissária caiu e torceu o tornozelo. O caso aconteceu no início de fevereiro, mas só agora se tornou público. A companhia aérea Azul disse que adotou os procedimentos previstos nos manuais de acordo com protocolos internacionais de segurança. A companhia disse ainda que se disponibilizou para ajudar nas investigações. E um homem foi preso acusado de tocar inadvertidamente uma menina de 12 anos em um resort em Orlando. De acordo com a polícia, William Chattel, de 72 anos, apalpou as nádegas da criança enquanto ela estava na piscina no último domingo. A menina teria sentido algo tocar nas costas dela e tentado evitar o suspeito. Segundo o relatório da investigação, a menina teria se aproximado da mãe aos prantos. Imagens das câmeras do hotel foram analisadas pela polícia. Nelas, o suspeito aparece nadando próximo às crianças e depois fica embaixo d'água, perto delas. Uma segunda vítima teria sido relatada às autoridades, que seguem investigando o caso. E 2 canoístas foram resgatados depois que a embarcação virou no rio Calozarate na noite da segunda-feira. O mau tempo, com ventos de 37 km por hora, causou um incidente. Eles foram resgatados pela unidade marítima do Departamento de Polícia de Fort Myers, junto com o Esquadrão de Resposta Marítima da Guarda Estadual. Os canoístas já apresentavam sinais de hipotermia e foram levados a uma unidade de saúde. O estado deles não foi divulgado. E as autoridades da Flórida alertam sobre golpistas depois da passagem do tornado na segunda-feira. Equipes de ataques de ação de fraudes de desastres do estado foram enviadas para o condado de Seminole para proteger os moradores da região. Elas são especializadas em identificar fraudes de seguros, monitorar as práticas dos contratados e educar o público sobre os direitos. Normalmente, segundo as autoridades, depois das tempestades severas, empreiteiros fraudulentos e golpistas têm como alvos proprietários de imóveis em busca de reparos. Por enquanto, não houve relatos de vítimas. Para denunciar suspeitas de fraudes de seguros, ligue para a linha direta 1-800-378-0445.
E mesmo depois de 2 dias da passagem do tornado, os vídeos sobre esse assunto continuam repercutindo nas redes sociais. Uma mulher registrou o momento em que os fortes ventos passavam enquanto ela estava dentro do carro. Ai, Deus meu. No vídeo, Jeanne-Mar Rangel registra a passagem do tornado F2 em Lake Mary. Dentro do carro, ela se assusta com a força dos ventos, mas continua gravando. Ai, Deus meu. O fenômeno passa rápido, mas o suficiente para derrubar árvores e virar o veículo dela. Quando acabou, a mulher ainda mostrou a destruição na vizinhança. Diversas casas foram afetadas. O Serviço Nacional de Meteorologia disse que os ventos chegaram a 192 km por hora, algo raro na região. A seguir, responsáveis por um abatedouro clandestino são presos suspeitos de venda de carnes de cavalo para a produção de hambúrguer. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark, região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor. As tarifas do governo Trump sobre as importações de metais entraram em vigor nesta quarta-feira. Alguns países reagiram com sanções e outros, pelo menos por enquanto, disseram que não irão retaliar os Estados Unidos. As taxas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio imposta pelo governo Trump em poucas horas provocou reação na União Europeia, que anunciou 28 bilhões de dólares em impostos recíprocos. As tarifas entram em vigor no mês de abril. O Canadá deve retaliar os Estados Unidos com tarifas de quase 30 bilhões de dólares. Em entrevista na terça-feira, o ministro de Energia sugeriu limitar as vendas de petróleo para os Estados Unidos. When we're talking about sort of non-tariff retaliation, it could be about restricting supply. It could be putting our own export duties on products. It could be energy and minerals. It could be broader than that. Na Austrália, o governo se diz desapontado pela não isenção das novas tarifas, mas afirmou que não vai retaliar os Estados Unidos. Tariffs and escalating trade tensions are a form of economic self-harm and a recipe for slower growth and higher inflation. They are paid by the consumers. This is why Australia will not be imposing reciprocal tariffs on the United States.
Já o Brasil disse que está aberto às negociações com o governo americano. E agora a gente traz os impactos das novas tarifas no Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E entraram em vigor nesta quarta-feira as tarifas de 25% sobre as importações dos Estados Unidos de aço e alumínio. A medida afeta diretamente o Brasil, que é o segundo maior fornecedor do produto para os americanos. As tarifas norte-americanas podem afetar as ações ligadas ao setor siderúrgico. Segundo especialistas, o preço global do aço teria uma leve baixa por conta do excesso de oferta, para depois se reequilibrar. Dados do Instituto Aço Brasil indicam que 60% do volume de exportações de produtos siderúrgicos do Brasil vai para os Estados Unidos, mas que agora o tarifaço pode impor dificuldade para que empresas redirecionem suas exportações. Ou seja, as novas tarifas sobre o aço e alumínio podem reduzir a competitividade das companhias brasileiras e diminuir os lucros procedentes do mercado norte-americano. E só nos 3 primeiros meses de 2025, o Brasil já registrou mais de 500 mil de casos de dengue. O Ministério da Saúde também confirmou na terça-feira mais de 230 mortes em decorrência da doença, e outras 500 estão sendo investigadas. E apesar do número ser expressivo, acredite, ele é quase 70% menor se comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo o governo federal, no primeiro trimestre de 2024, o país registrou 1,6 milhão de casos com quase 1.400 mortes. O coeficiente de incidência da doença no país é de uma média de 200 casos para cada 100 mil habitantes. Dos estados brasileiros, o Acre é o que registra o coeficiente mais alto, com uma média de 800 casos. E a partir de agora, a vacina contra a dengue já pode ser aplicada junto com outras vacinas como Covid-19, gripe e febre amarela. A informação foi divulgada essa semana pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Antes, a recomendação era de um intervalo de 24 horas entre uma vacina e outra. Mas novas pesquisas indicaram que o espaço não é necessário, pois não interfere nas respostas imunológicas. A vacina contra a dengue está disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade. Eles são considerados grupo prioritário por conta do maior risco de hospitalização e complicações causadas pelo vírus. E uma jovem de 19 anos ficou ferida depois de ser atingida por uma carga de leite condensado. O incidente aconteceu no supermercado Via Atacadista, em Canoas, no Rio Grande do Sul, no fim de semana. Segundo o pronto-socorro do município, o estado de saúde dela é estável. Ela aguarda transferência para realizar uma cirurgia na pelve. O incidente foi registrado pelas câmeras de segurança do local. No vídeo que viralizou na internet, a jovem aparece observando as gôndolas no momento do tombamento de uma empilhadeira. As pessoas que estavam nos corredores ajudaram a socorrer a vítima, que ficou coberta por várias caixas. Em nota, o Via Atacadista lamentou o ocorrido e garantiu que prestou socorro imediato para os devidos atendimentos médicos. E a polícia de Goiás prendeu os responsáveis por um abatedouro clandestino. Carnes de cavalos eram vendidas para fazer hambúrguer. O abatedouro clandestino funcionava na zona rural do município de Anápolis, em Goiás. A polícia militar chegou até o local por meio de denúncias de moradores da região. Eles estranharam a presença de muitos urubus na redondeza. No local, os agentes encontraram cerca de 40 cavalos em situação de extrema precariedade. Os animais não tinham acesso a alimentos, água e condições mínimas de sobrevivência. De acordo com as denúncias feitas à polícia, a carne dos cavalos era vendida para fazer hambúrguer em comércios da cidade. No abatedouro clandestino também foram encontrados vísceras, couros e restos de animais queimados. Os responsáveis pelo local foram presos. Já os animais foram encaminhados para uma chácara municipal. A polícia segue investigando o caso. Veja agora a cotação do dólar frente ao real.
E na Austrália, um homem viveu com um coração artificial por 100 dias. Foram 100 dias vivendo com um coração artificial feito com titânio. O paciente australiano de 40 anos aguardava para ser transplantado e deu tudo certo. Ele tinha insuficiência cardíaca grave e recebeu o implante artificial em novembro do ano passado. Este foi o período mais longo na história de um paciente utilizando um coração artificial. O aparelho, desenvolvido em uma universidade australiana junto com uma empresa norte-americana, ainda está em fase de testes. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.